Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que nos acompanha à distância através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que nos acompanha à distância, por favor, reserve um recipiente com água para que seja fluidificado durante toda a nossa reunião. E depois do estudo do Evangelho que é ofertado aqui, através do canal, vocês ouvirão uma música, ambiente. Esse é o momento de concentração para aqueles que estão em tratamento à distância. Vamos ouvir então agora uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e também aos nossos irmãos que nos acompanham em seus lares. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição 113, que tem como título A Fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Escolhido por Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos de natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região ladocenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo, recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inverno para o superior. Entretanto, a maioria guarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho está fino. As probabilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Vamos conversar com o Mestre Amigo. Agradecendo também ao concurso da Espiritualidade Amigas Nossa Casa, a Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui na sustentação de todos os nossos trabalhos. Mestre Amigo, que bom estarmos juntos mais essa noite de terça-feira, recebendo de imediato essas boas vibrações que aqui chegam, dessa espiritualidade amiga que prepara esse ambiente para nos acolher, para nos envolver nessas boas vibrações. E estamos aqui, Mestre Amigo, serenando o nosso pensamento, o nosso coração, abrindo espaço para a recepção desses bons frutos,
Mestre, o que vamos recebendo, não sabemos nem mensurar. Mas neste momento, só lhe dizemos, muito obrigado. E te pedimos, por favor, que leve esse nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por seu grande amor por cada um de nós, por sua grande misericórdia, que não diferencia seus filhos, que atende a todos nós no meio de nossas necessidades, que olha para nós com carinho e com amor, mesmo que estejamos nos nossos altos e baixos de moralidade, porque Ele nos ama, e nós não temos dúvidas disso. Mestre, somos eternos pedintes, e estamos a te pedir que a nossa reunião transcorra com tempo, que cada um de nós, no meio dessa engrenagem, possa se doar da melhor forma, para que assim a nossa reunião transcorra bem. Por favor, mestre amigo, toca a fonte da nossa irmã Cíntia, que oferecerá para nós as reflexões desta noite, vindas lá do Evangelho, esse Evangelho permanente, essa nossa bússola renovadora. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de frutoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Cíntia? Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nessas vibrações de muito amor, de muita amizade, para que a gente possa refletir no estudo de hoje. Bom, o estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, intitulado como Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E a gente vai estudar o item 9, intitulado como a cólera. A cólera, um sentimento ainda bastante presente na nossa vida, né? A gente vai ver isso. Mas primeiro, vamos ver o que o dicionário traz pra gente. O dicionário diz assim: sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Ira, temperamento feroz dos animais. Gente, é importante primeiro a gente entender da onde vem esse impulso de força, esse impulso agressivo, né, que pode gerar a cólera. Esse impulso nós herdamos do nosso processo evolutivo ancestral. Lá na Idade da Pedra, nós usávamos esse impulso para nossa autoconservação, para nossa autoproteção. Então, para a gente caçar, para a gente se proteger, era um impulso para nossa proteção mesmo, né? E era natural, por a gente estar muito mais próximo da animalidade do que da racionalidade, que ele fosse muito potencializado, né? Era preciso. Mas, conforme nós, enquanto espíritos, vamos evoluindo, nós vamos conseguindo acessar a lei divina, que está onde? Na nossa consciência. E evoluindo e conseguindo acessar com mais clareza, com mais racionalismo essas leis, esse impulso que era muito potencializado, ele tende a se equilibrar. Note que equilíbrio é equilíbrio mesmo. Ele não pode deixar de existir, porque senão a gente não tem o impulso de agir, e ele também não pode ser muito potencializado, que é onde a gente tem esses starts de cólera, essas coisas que a gente sabe que não é positivo pra gente. Então, o mesmo impulso que a gente usa para ferir pessoas em situação de rua, para fazer mal, para machucar, a gente pode utilizar para fazer um projeto, uma campanha no bem, né? Bem ativo para alimentar essas pessoas. Note que o que muda é a direção, né? A intensidade, porque tende a se equilibrar, e a direção. Essa
Essa é a meta, né? A gente equilibrar esse impulso e utilizar ele a serviço do bem. Esse é o objetivo. É para isso que existe esse impulso. Não para o mal. Mas nós ainda temos episódios de cólica. Isso é uma realidade, não é? Isso não é uma realidade nossa? Mas, por exemplo, episódio de cólica. Eu trouxe até aqui, ó, filas, a gente tende a ficar muito irritado. Crítica pessoal ou crítica a um trabalho que a gente está fazendo. Ser tratado com desdém ou indiferença pelo outro. Um motorista que fecha a gente no trânsito, né? A gente tende a ficar muito irritado no trânsito. É o ônibus que demora e a gente fica colérico. Pessoas furando fila, enfim, né? Filho adolescente que responde a gente. São vários episódios que podem despertar um episódio de cólera. Mas da onde vem? Por que isso ainda acontece? Já que hoje nós conseguimos acessar as leis divinas, né? Que é para a nossa felicidade, que é baseada em justiça, amor e caridade. Por que ainda nos encolerizamos? Bom, tanto na ancestralidade quanto hoje, o que faz esse impulso ser ativado é o medo. E o medo é a resposta o quê? Para a nossa proteção. Não é isso? Só que nós somos orgulhosos? Nós ainda somos vaidosos? Nós ainda somos egoístas? Somos. Estamos num planeta de provas e expiações e estamos aprendendo. Então, apesar de estarmos lutando, nós ainda temos esses sentimentos. Ou todo mundo aqui é alecrim dourado e já passou dessa fase? Acredito que não, né? A gente está na luta, pelo menos a maioria. Então, se eu sou orgulhosa, vaidosa e vivo num sistema de competição com o meu próximo, sabe o que acontece? O ônibus demora, estão me prejudicando. Não é isso? Pessoa fura fila, está tirando vantagem de mim. Né? A vida vira um campo de batalha. O outro é o seu inimigo. É medo. E aí você se arma. O corpo joga adrenalina, você entra em estado de alerta, para o quê? Para atacar. É uma proteção. E quando acaba, o nosso inimigo está dentro da gente. É o orgulho, é a vaidade. Existem pessoas sem educação mesmo. Existem pessoas sem noção mesmo, que vão fazer coisas para te ferir. Tem. Mas o que ele faz é problema dele. O que o outro me faz é problema meu. E aí, se eu vivo num sistema de competição, a minha vida vira um campo de batalha. E eu fico com tendência a ter episódios de cólera, né? Tem o chamado hormônio do estresse, né? Que também não é um hormônio ruim, mas em desequilíbrio alto na corrente sanguínea, né? Que é o cortisol, causa inúmeras doenças, né? O que acontece? Hipertensão, até anotei para não esquecer, diabetes, osteoporose, doenças cardiovasculares, depressão, olha quanta coisa. Isso acontece porque esses episódios que eu narrei são cotidianos na nossa vida. Então imagina o corpo jogando cortisol na tua corrente sanguínea todos os dias, o tempo inteiro, em diversos momentos. Você está o tempo inteiro preparado para atacar. E aí a gente adoece. Jesus, quando disse, vós sois deuses, também serve para isso. Nós somos deuses também das nossas células. Porque muita coisa a gente passa porque tem que passar. Foi lá atrás. Já não tem jeito. Mas muita coisa a gente está escolhendo passar agora. Se eu estou firme na minha reforma íntima, né? Porque qual o remédio para isso? Eu preciso o quê? O que eu preciso fazer?
É o eterno vigiar e orar. Eu preciso vigiar para saber quais são os episódios que me colerizam tanto, para eu orar, fazer uma prece, perceber, para se autoconhecer e fazer a reforma íntima. Porque se eu consigo estar nesse processo de estar me reformando, que é um processo que não vai ter fim nem tão cedo, né? Até a gente se tornar espírito puro, a gente vai estar em constante reforma, mas se a gente está nesse processo, eu tendo a ser cada vez menos orgulhoso, menos egoísta, e aí eu passo a trabalhar, a ver a vida, ter uma visão de mundo, num sistema de cooperação e não de competição. E aí, quando o ônibus demora, eu vou pensar, os outros também estão esperando. Quando alguém me critica, talvez isso me ajude a melhorar. Está vendo como muda? A competição, ela alimenta a cólera. A cooperação, ela desacelera. Então, é preciso a gente estar firme nessa reforma íntima. Porque o que tem que ser trabalhado é o orgulho, a vaidade, as chagas, as nossas imperfeições. É isso. Porque as coisas vão continuar acontecendo ao nosso redor. O que muda é a nossa resposta quando a gente trabalha aqui dentro. Né? Então, além de inúmeras doenças que a gente viu, né, que a gente acaba atraindo para a gente com esse comportamento, né, também tem a questão da obsessão. Porque o que a gente faz? A gente atrai os irmãos com o pensamento afim, e aí junta um com o outro, acontece o quê? Potencializa, a gente não arruma uma obsessão para a vida da gente. Não é mesmo? Então, o compromisso, né, é a gente fazer a reforma íntima. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajudinha extra. Porque o Espiritismo, ele é o consolador prometido, certo? E a gente tem um manancial aí de livros, estudos que a Casa Espírita oferece, recursos, fluidoterapia, atendimento fraterno, um monte de coisa. Mas tem casos, amigos, que a gente precisa também de terapia. E a conclusão que a gente chega quando faz os estudos, porque o primeiro ouvido que escuta é o nosso. Às vezes a gente precisa de terapia. Por que eu sou tão reativa? Que dor é essa que dói tanto? Em que lugar que eu respondo dessa forma? Porque o meu orgulho é tão exacerbado? Tem uma fonte às vezes. E é preciso encontrar. É preciso autoconhecimento para poder trabalhar. Nem todo mundo pode uma terapia, a gente sabe. Aí a gente escuta um amigo, a gente se abre, né? Existem vários recursos. Mas eu quis trazer que ela também é uma ferramenta muito importante. Eu acho que quem pode, deveria fazer. Bom, e como eu amo sempre trazer histórias de transformação para ilustrar, porque nada como a gente vê na prática, né? Como é possível. Hoje eu vou falar do Saulo, nosso querido Saulo, né? Saulo de Tarso. E o que o Saulo fazia? Quero ouvir. Gente, o que o Saulo fazia? Perseguir os cristãos? Inês? Todo mundo concorda que Saulo perseguiu os cristãos. Bom, vamos ser honestos, né? Essa é uma forma bem superficial e fraterna da gente falar do nosso amigo Paulo, que hoje é Paulo, porque a gente já ama e a gente passa pano, né? Vamos passar um paninho porque a gente ama, né? Nosso amigo do peito, a gente ama e perseguiu os cristãos. Mas não, gente, é muito mais que isso, e a gente sabe disso. Na realidade, o Saulo era um jovem burguês, ignorante, prepotente, extremamente colérico, que deixava o seu povo ser escravizado por Roma e tirava a vida das pessoas que não cultuavam Deus como ele cultuava. Ele tirava a vida. Ela usava a palavra, né? E
vê isso, né? Tirava a vida porque não cultuavam, as pessoas não cultuavam Deus como ele cultuava. A gente vê isso hoje na internet, né? Tanta cólera, tanto ódio destilado. E a gente pensa que está seguro, né? Que está protegido por uma tela de celular, por uma telinha do computador. E a gente vê esse ódio destilado por pessoas que pensam diferente de você, porque tem uma religião diferente de você, porque tem uma orientação sexual diferente de você, é uma chuva de ódio. É um tema muito rico e complexo. Se a gente se aprofundar, dá material para palestra mesmo. Por que a gente ainda se polariza tanto? Então, o Saulo faz isso tudo. Mas ele tinha também características da sua personalidade muito interessantes, muito importantes para o cristianismo nascente da época. Então, Jesus, que nos conhece, que transforma o que nós temos de pior em algo a serviço do bem, ele olhou o currículo de Paulo, porque ele sabe o nosso currículo, ele sabe o currículo de cada um de nós. Ele nos conhece. E ele falou, esse rapaz ele tem poder de persuasão, ele tem vigor nas atitudes, ele é audacioso. Eu vou encontrar com ele na estrada de Damasco. E ele foi encontrar com Saulo na estrada de Damasco. E quando Saulo teve aquele impacto áurico com Jesus, que foi algo que não tinha como ele desmentir aquela verdade, porque foi um impacto áurico mesmo, muito forte, não porque ele ficou cego, né, com a luz, ele percebeu que ele estava errado. Ele percebeu que o Messias que ele passou a vida procurando era o Messias daqueles que ele estava indo perseguir, que ele estava indo perseguir mais cristãos. E aí, quando Jesus faz aquela famosa pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Me persegues? Ele não fala, Saulo, Saulo, por que está indo perseguir os cristãos? Aí a gente lembra daquela frase, tudo que fizeres a um dos meus pequeninos é a mim que fizeres. Quando a gente se polariza com o nosso irmão, quando a gente tem atitude de violência com o nosso irmão, é com Jesus que a gente está tendo. Por ele ter esse temperamento bem audacioso, ele não fez duas coisas que nós costumamos fazer. Ele não disse assim, ai Jesus, eu sou um pobre coitado, a culpa. Eu sou coitado. Não, ele não, eu não sou merecedor, não, eu não quero, não, eu não posso, não sou digno. Ele não teve culpa. Porque culpa paralisa. Justamente para esse temperamento dele, essa energia de força que a gente tanto falou, essa energia agressiva, que pode ser utilizada para o bem. Ele não fez outra coisa, ele não se culpou, ele não se justificou, que é outra atitude infantil. Olha, eu fiz isso porque me ensinaram que esse era o certo, mas eu não sabia. Ele não se justificou. Ele fez uma outra pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Prático, ativo. E aí ele começa a transformar toda essa energia agressiva que servia para ele se encolerizar, tirar a vida de cristãos, fazer tudo aquilo que a gente sabe. Ele transforma para quê? Para construir igrejas, para escrever inúmeras cartas para essas mesmas igrejas, para elas não se perderem numa época que não tinha WhatsApp. Era burrinho, escreve cartinha, leva no burrinho, volta no burrinho, escreve cartinha, leva no burrinho. Ele transformou em força para ser ridicularizado e persistir, em força para ser apedrejado e persistir. E com isso ele foi o maior divulgador do cristianismo. Se a gente está aqui tendo essa reunião, a gente também dá isso a Paulo, né? Depois trocou o nome para Paulo. Enfim, como é possível transformar, né? E num capítulo, para finalizar, né? Falta um pouquinho. Num capítulo
que fala de bem-aventurados os mansos e pacíficos, eu também me lembrei de uma história, também bem conhecida, acho que a maioria que conhece. Se não conhece, vai conhecer agora, de Mahatma Gandhi. Ele andando nas ruas da Índia, vem um soldado do exército britânico e lhe dá um soco. Gandhi cai. Só que a resposta de Gandhi, a postura de Gandhi era de não violência. Era de não violência. Então ele se levanta. E o soldado dá outro soco. E ele cai novamente. E se levanta novamente. Porque precisa de muita força para levantar e ter essa postura de não violência. Muita força. A gente confunde mansuetude com fraqueza. E não é. E aí o soldado fala para ele: quem te ensinou a ser covarde? Aí ele responde: esse aí, que está amarrado no seu pescoço, pregado em uma cruz. Só que não foi Cíntia falando, não foi Michele falando, não foi Rosana falando. Foi uma pessoa com muita autoridade moral. Isso tem toda uma força, um impacto áurico também. E o soldado veio às lágrimas. Conhece aquela história de mostrar a outra face? A gente pensa que mostrar a outra face é dar outra cara para bater, é dar a outra face do rosto para bater. Não, é mostrar que tem um outro caminho. E com a postura dele não violenta, falando na hora certa, sem agredir, ele mostrou para aquele soldado que ser cristão e ser colérico não combina. Ser cristão e ser violento não combina. Então, no capítulo que fala de fecha, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que a gente possa levar isso com a gente. Se a gente quer ser um verdadeiro cristão, precisamos equilibrar a nossa força agressiva. Precisamos trabalhar, fazer essa reforma. Precisamos fazer esse autoconhecimento, essa reforma. Porque ser cristão e ser colérico não combina, meus irmãos. É isso que eu tinha para trazer na noite de hoje. Obrigada. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui fazendo reflexões em torno do Evangelho. E mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus. Jesus amigo, e estamos nos encaminhando para o término desse primeiro momento de nossa reunião. E até aqui, quantos já recebemos? Além das boas vibrações, do concurso da espiritualidade amiga, da página de abertura, das reflexões trazidas por nossa irmã. E vamos aqui continuando esses cuidados. Por que será que nós ouvimos o Evangelho antes dos passes? Justamente para nos pontuarmos, olharmos para dentro de nós, naquele espelho interno, e ali nos redirecionarmos. Somos nós vigiando e orando. Obrigado por tudo, Mestre Senhor. E mais uma vez, por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Porque o que estamos recebendo, nós não conseguimos nem abranger. Faltam os recursos
dentro de nossa memória para que a gente possa entender. Mas vamos, neste momento, apenas sentir. Vamos tocar o nosso coração. Obrigado por tudo neste caminho. Esteja com cada um de nossos irmãos, médios passistas, que logo, logo estarão atuando em seus grupos de trabalho. Com cada um deles, que vão ofertar para nós todas essas boas energias, essas boas vibrações, como bons intermediários. Mestre, continue conosco. E nós sempre sabemos que você está conosco. Continuamos a nossa tarefa, que é grande, de darmos esforço para estarmos vibrando na tua faixa. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Eu peço aos nossos irmãos médios passistas que estejam em condições e, por favor, dirijam-se aos seus grupos de trabalho. E para nós que vamos continuar aqui nesse salão, estejamos em silêncio e com os nossos pensamentos elevados ao alto. Uma boa noite a todos vocês.